Fala pessoal, meu nome é Luiz Neri e estamos começando o primeiro programa LTW Descomplica. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro passo dessa sua trilha nesse mundo dos investimentos. E esse primeiro passo tem a ver com o que, Luiz? Esse primeiro passo tem a ver com a sua organização financeira. E eu vou chamar aqui agora nada mais nada menos do que Rafael Rodrigues, que é o nosso especialista em planejamento financeiro. Fala, Rafa, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo. Rafa, conta aqui pra gente um pouquinho sobre o que você faz aqui na LTW. Bom, eu sou o diretor de produtos, eu cuido da área de planejamento financeiro, desde a entrada do cliente no nosso site, o planejador de sonhos, a definição do stability dele e a projeção de planejamento financeiro em si. Então, esse planejamento tem a ver, por exemplo, com aquele momento onde a pessoa ainda não sabe nem mesmo o que gasta. Né? Porque eu passei por uma situação semelhante, em determinado momento eu praticamente nem sabia quanto eu ganhava, nem quanto eu gastava durante os meses, e muito menos pensar em investir. E sabemos que esse é o primeiro passo se você realmente quer seguir nesse mundo dos investimentos. Então, Rafa, nesse momento, o que é que você acha em relação ao planejamento financeiro? Qual é o primeiro passo que a pessoa deve trilhar nesse caminho? O nosso propósito na LTW é justamente descomplicar o lado financeiro da vida das pessoas. Então a gente ajuda desde a definição das receitas da pessoa, que às vezes muita gente faz confusão, e as despesas, tanto fixas quanto variáveis. Então o nosso consultor vai entrar em contato com você, vai te ajudar a estabelecer objetivos primeiro, para que a gente possa entender onde você está e depois fazer uma recomendação e te acompanhar nesse movimento de quitação de dívida ou até o investimento em si, né? Show, muito bom. Isso é realmente pegar na mão do cliente e levar ele aos objetivos, não é mesmo? E vamos falar aqui hoje também sobre objetivos, mas antes disso, eu quero convidar uma pessoa especial para falar com a gente que precisou desse planejamento e com esse planejamento feito, bem elaborado, conseguiu até adquirir esse nome, Márcio Rico. Fala, Rico. Fala, Luiz. Acabei de falar aqui. Que prazer. Prazer também. Acabei de Tudo falar. bem? Em que momento da sua vida, ou como foi esse momento que você precisou da organização financeira e não tinha? Luiz, eu demorei muito tempo para entender que a educação financeira e controle de gastos são princípios para a riqueza. Eu deixei de ser funcionário público há muitos anos atrás para me tornar autônomo, corretor de imóveis. No primeiro ano eu ganhei equivalente a 7 anos de salário do Estado. Mas na mesma velocidade que eu ganhei dinheiro, eu acabei perdendo. Por quê? Não tinha um controle de custos. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a ganhar dinheiro foi pensar em carro importado, pensar em restaurantes, em gastar com roupa e outras coisas mais. Não fiz um controle. Então eu gastava muito mais do que eu ganhava. É claro que no princípio não, mas eu comecei a gastar muito mais do que eu ganhava. E me vi numa situação posterior de falência. Me vi numa situação de ter na minha conta bancária um dinheiro que eu nunca vi na minha vida e pouco tempo depois eu me vi numa situação de falência. Numa situação de usar o limite do banco para me manter e pagar pensão alimentícia, para você ter ideia. Então foi uma situação muito difícil. Infelizmente, naquele período eu não tinha ninguém para me orientar. Meus pais são muito humildes, nunca tiveram uma educação financeira, mas eu também não tinha uma empresa que poderia me dar essa consultoria financeira, que pudesse me dar esse direcionamento para que eu pudesse sair dessa situação. Tive que aprender com os meus erros, buscando conhecimento em livros e conversando com algumas pessoas e tal. E com isso fui, com o tempo, de uma maneira gradativa, obtendo conhecimento sobre educação financeira, fui fazendo um controle dos meus gastos e, graças a Deus, consegui me equilibrar e sair da situação em que eu estava. O mercado autônomo, como o mercado imobiliário, o mercado financeiro, as coisas acontecem muito rápido. E graças a Deus, em razão da minha tranquilidade, pela minha situação financeira, eu pude voltar a ganhar dinheiro e desde então prometi para mim mesmo que ia fazer um controle de custos e não ia mais entrar nessa situação de estar
de repente no vermelho, usando o limite do banco. Isso não acontece mais na minha vida, graças a Deus. Então, dá para perceber aqui o quanto a educação financeira é até mais importante do que você ganhar mais dinheiro. Porque não necessariamente ganhar mais tem a ver com ter mais no longo prazo. Conversamos exatamente sobre isso e falamos sobre, lá atrás eu também passei por um processo parecido. Comecei a ganhar mais, mas praticamente o dinheiro não rendia. E muitos de vocês devem passar por situação semelhante, onde você passa a ganhar mais, o salário aumenta ali em R$500, R$1.000, e parece que esse dinheiro sumiu, né? Parece que tem um ralo ali na conta corrente, no bolso tem um buraco, enfim. Tem algum jeito que esse dinheiro vai embora. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu parei para entender o que eu tinha feito com aquele dinheiro, eu não conseguia entender. Eu não conseguia saber para onde, como eu tinha gastado tão rápido aquele dinheiro. Porque, principalmente para quem vem de origem simples, como a gente veio, quando começa a entrar valores que a gente não estava acostumado, a gente acaba se vislumbrando e o dinheiro acaba indo na mesma velocidade que vem para o nosso bolso. Esse dinheiro acaba sumindo na mesma velocidade. Quando eu parei para analisar, eu não conseguia entender como eu tinha gastado tão rápido esse dinheiro. Tive que sentar, analisar os meus ganhos e meus gastos ali, e mesmo assim era algo inexplicável. Isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com a maioria dos brasileiros aí. É exatamente isso que acontece com a maioria dos brasileiros. A gente não tem clareza na gestão das nossas finanças, então a gente não consegue acompanhar as nossas receitas, as nossas despesas fixas, nossas despesas variáveis, então tudo isso tem acarretado vários problemas para a sociedade como um todo. E eu acredito, Rafa, que isso é em grande parte devido a deixar para depois. As pessoas deixam para depois, deixam para quando ganhar 2.000 a mais, 3.000, 10.000, 30.000. E aí vai deixando para depois, chega um momento que não se organizou na base, não tem a estrutura para ter aquele financeiro que está recebendo, que está chegando para ele todo mês, ou de alguns negócios, deixa para depois e no fim das contas ele não tem a base. Então, sim, acredito que é importante a gente fazer isso desde a base. E esse detalhe é muito importante porque até você chegar nesse patamar que você está comentando, tem todo um trajeto. Então, você precisa planejar desde o início para que você chegue nesse objetivo. As pessoas cada vez mais têm dificuldade em entender que o cartão de crédito pode se tornar uma dívida fixa. Porque você parcela cada vez mais o seu cartão de crédito e às vezes você usufruiu do bem no primeiro mês. Então, você está com aquela dívida durante 10, 12 meses e você já não tem mais esse bem. Então, isso se torna uma dívida fixa e fica mais difícil de você fazer essa gestão desse recurso, né, da sua renda. Então, porque a sua receita, o seu salário não aumentou, mas o seu cartão de crédito está consumindo cada vez mais a sua receita. Então, isso também é um problema atual. E aparentemente, quando a gente usa o cartão de crédito, você de repente vai parcelar alguma coisa, é uma parcelinha pequena de R$50, a outra é de 30, a outra é de 120. E quando você começa a somar essa quantidade de parcelamentos, você acaba vendo que sua fatura está enorme e vai chegar um dado momento que você não vai conseguir arcar com essas dívidas todas. O fato que o Rico acabou de falar também aconteceu comigo, comentei com ele aqui mais cedo, e esse é um fato que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa passa a ganhar um pouco mais e automaticamente é um desejo humano gastar um pouco mais com um carro melhor, com um apartamento melhor, com restaurantes melhores, comida melhor. E isso é um ponto que não vai deixar de existir em nenhum momento, esse desejo. Mas é possível fazer um caminho, trilhar um caminho para que você consiga realizar os seus desejos, realizar os seus sonhos e metas, mas tudo isso com um planejamento, com uma organização que te faz realmente chegar nesse momento, nesse estado, de uma forma mais simples, de uma forma mais organizada. E é por isso, Rafa, que a gente precisa ter essa organização pessoal. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa sobre essa organização. O que a gente precisa fazer inicialmente para dar um passo inicial? O mais importante é você definir objetivos, estipular metas para que a gente consiga fazer um planejamento efetivo. Depois definir as suas receitas, as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis. Esse é o ponto inicial de qualquer planejamento financeiro. As emergências, onde entram aí? Porque de repente quebra uma geladeira lá em casa, ou de repente acontece um problema, fura um pneu do meu carro, rasga o pneu. Aí é um outro ponto que é a reserva emergencial. Então você tem que ter ali estipulado, guardado, né, em um investimento com liquidez entre 6 a 12 meses da sua receita mensal. Esse é justamente para esses eventuais gastos emergenciais. Então eu posso dividir as minhas despesas, né, em despesas fixas, despesas variáveis, que incluem aí o supérfluo,
E eu tenho também que ter uma reserva de emergência para alguma situação específica. Por exemplo, precisa pagar uma consulta, precisa consertar o carro, uma geladeira, isso é uma reserva de emergência. Show! Dentro desse processo que a gente falou aqui, vocês perceberam que a gente está trabalhando, por enquanto, com despesas. Mas tem também um outro lado, né? Esse lado aí das receitas. Como é que a gente usa esse lado das receitas nesse planejamento financeiro? Bom, partindo desse pressuposto das receitas, é legal você planilhar isso, a gente fazer um controle para enxergar se você tem mais receita do que despesa. E depois a gente começar a verificar, detalhar exatamente as suas despesas para a gente poder começar a inverter esse cenário de receita menor do que despesa. Até porque é como uma empresa, né? Uma empresa não fica em pé se ela não tiver mais receita do que despesa. Se ela está gastando mais do que está ganhando, é impossível ter um rendimento mês a mês ou qual tempo que for. Eu quero chamar a atenção nesse momento para um tópico muito importante. Foi muito importante para a minha vida, é muito importante para a sua e para de todo mundo que está em casa, com certeza, que é a definição de objetivos. Se você não sabe onde você quer chegar, se o caminho não está muito bem desenhado lá na frente, você simplesmente pode se perder no caminho. Por isso que é importante realmente definir esses objetivos, não é mesmo, Rafa? Como que a gente faz isso no processo de planejamento financeiro? É até bom você falar isso, Luiz, porque esse é um ponto crucial, a gente estipular um objetivo e um prazo para atingir esse objetivo. Então, no nosso planejador de sonhos, a gente até pergunta qual o sonho do cliente, né? Se ele quer comprar um carro, se ele quer fazer uma viagem, para a gente poder desenhar esse planejamento partindo desse pressuposto. E esses objetivos, Rafa, seriam somente objetivos grandes ou a gente pode fazer isso também com uma viagem, por exemplo? Como que a gente organiza esse processo? Pode ser a viagem, pode ser outros objetivos, a troca de um carro, a troca de uma casa, qualquer objetivo. Eu entendo que esse planejador de sonhos é quase que um GPS, né? Porque um GPS como esses Waze e Google Maps são ferramentas sensacionais, mas se você não colocar o destino onde você quer chegar, não serve de nada. Eu acredito que esse planejador de sonhos e o trabalho que vocês fazem vai ser definido por esse objetivo que o cliente coloca lá. E pensando em objetivos, eu não posso deixar a matemática de lado, né? Essa conta do quanto sobra por mês, receitas, despesas, diminuir um do outro e sobrar alguma coisa para atingir um objetivo. Tá, como que eu faço esse processo, Rafa? Pensando no lado das despesas, sabendo que na maioria das vezes o que mais impede a pessoa de crescer não é nem a parte do quanto ele ganha, mas do quanto ele gasta, das dívidas que ele contrai durante a vida para talvez realizar alguns desejos momentâneos por impulso. Como que a gente consegue controlar isso, talvez, e ajustar de forma que alguém que tem dívidas possa quitá-las e alguém que ainda não tem, evite também chegar nesse ponto? O melhor cenário é justamente a gente fazer esse planejamento para que essa dívida seja consciente e não emocional. Então, de uma forma que a gente execute esse planejamento antes de tomar essa atitude, né? E se você já tem um endividamento, a gente tentar identificar nas suas despesas variáveis o que dá para a gente enxugar para poder começar a quitar essas dívidas e ter fôlego no seu orçamento novamente. Então, o planejamento é essencial para a gente ter esse tipo de definição. E falando sobre essa parte das despesas e principalmente pensando em dívidas, mais cedo a gente estava conversando exatamente sobre isso. Aquele ponto, por exemplo, onde o cartão... falta dinheiro para pagar o cartão, né? E durante o processo que você viveu ganhando mais e mesmo assim acabou faltando dinheiro, você em algum momento você sentiu que isso estava acontecendo ou realmente só quando a coisa estourou mesmo? Esse é acho que o maior problema. Porque eu só me dei conta da situação em que eu estava quando vi que eu estava usando o limite do cheque especial, quando eu já estava parcelando o cartão de crédito e talvez não teria dinheiro no mês seguinte para pagar a pensão alimentícia da minha filha. Só quando eu me vi nessa situação, me veio a ideia de planilhar todas as minhas despesas, os meus custos ali, os essenciais, os meus custos supérfluos, que aí nesse momento eu consegui equilibrar as minhas contas e sair dessa situação. Veja só, tanto ele como eu, talvez o Rafa tenha passado por isso também, talvez você também passou por uma situação semelhante, por essa situação de dívidas, ou talvez você esteja nessa situação. É por isso que é tão importante ter esse conhecimento ou procurar alguém que tenha esse conhecimento para te auxiliar nesse processo. E é por isso que nós da LTW estamos aqui para te ajudar.
E sendo assim, passando por esse período, por esse momento das dívidas, tem um ponto que a gente não pode deixar de falar no programa de hoje, o tema reserva de emergência. Falamos anteriormente, Rafa, mas eu queria saber de você a partir de que momento, de que ponto essa reserva de emergência se faz necessária e como começar com essa reserva de emergência. É bom você falar também disso, Luiz, porque esse é o momento inicial do investidor. Então, você consegue aplicar no Tesouro Direto a partir de R$30. E essa reserva de emergência tem que ser um dinheiro líquido, que você consiga converter ele em reais de uma forma rápida, né? Então, o Tesouro Direto, você pediu resgate hoje, amanhã está na sua conta. Pode ser um TDB de um banco também, porque você não necessariamente quer que ele renda grandes quantias, mas sim esteja à sua disposição no momento que você precisar. Seja num eventual acidente de um carro, alguma emergência na sua casa, você precisa desse dinheiro líquido. Então, essa é a reserva de emergência. Então, é muito bom falar disso por 2 pontos aqui também. Pensando na reserva de emergência como algo que você não sabe quando vai acontecer, né? E um outro ponto muito importante disso aqui é saber o seguinte: você pensando em ser investidor, você pensando em vir para esse mercado financeiro, pensando em viver o mercado financeiro, seja de qual forma for, seja como um investidor que está ali de longe, seja alguém que está vivendo o mercado todos os dias, você precisa saber que o primeiro ponto de tudo, então, é a reserva de emergência. Quer ser investidor, primeira coisa que precisa pensar, reserva de emergência. Exato. Show! No programa de hoje falamos sobre reserva de emergência, falamos sobre receitas e despesas, falamos sobre os primeiros momentos que o investidor vive nesse mercado, nessa trilha do mercado financeiro. Falamos aqui também sobre uma situação que vários brasileiros passam, onde eles ganham um pouco mais e automaticamente essas dívidas crescem, surgem do nada. Todos esses tópicos são tópicos muito importantes para você que pensa em seguir nesse mundo do mercado financeiro, nesse mundo dos investimentos e, claro, você sempre vai poder contar conosco.